Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é sobre meditação. Para falar de meditação, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um estado meditativo, o que a gente busca quando a gente está tentando fazer alguma prática meditativa. A meditação ela está conectada com autoconhecimento, silenciar a nossa mente, observar os nossos pensamentos, criando um processo de não identificação, simplesmente deixando eles passarem, sem se apegar. Muita gente tem essa ideia de que meditar é ficar sentadinho, paradinho e quietinho, pensando um milhão de coisas. Ou, na verdade, muito erroneamente, pensando que a gente tem que não pensar. Que, na verdade, a gente tem que atingir o estado do não pensamento absoluto. E na verdade não é muito isso. O processo meditativo ele se inicia com essa questão que eu comentei, que seria a observação dos pensamentos. Seja numa meditação mais passiva, que seria esse estado sentado ou deitado, apenas observando, seja nas meditações ativas, como o próprio Osho, o mestre Osho, trouxe diversas formas de fazer uma meditação de forma ativa. Inclusive eu gosto muito das meditações ativas, porque o Osho ele tinha essa compreensão de que o corpo e a forma de vivenciar a nossa experiência dentro de um ser que é ocidental é diferente de um ser oriental. Os orientais, eles têm uma prática mais disciplinada dentro da sua vida, uma forma de vivenciar a sua cultura e a sua experiência física de uma maneira muito diferente do que os ocidentais. Então é importante fazer essa divisão para que a gente não se apegue nessas questões de práticas específicas para determinadas culturas e tente aplicar a nossa cultura, negligenciando a nossa forma de ser, a nossa rotina, a nossa forma de lidar com o nosso corpo e com as nossas emoções e pensamentos. Então o Osho, tendo essa sacada de diferenciação entre culturas, ele acaba fazendo alguns exercícios onde você acaba mexendo bastante o corpo, criando bastante movimento, e depois você faz um movimento mais contemplativo. Então as meditações dele geralmente têm estágios diferentes em que vai se experimentando movimentos, danças, outras formas dessas meditações ativas até que se chegue nesse estado mais contemplativo, porque a gente realmente tem um corpo que é mais dinâmico, uma mente que pensa muito de forma acelerada, e isso prejudica o movimento na hora de fazer a meditação. É muito comum e também é importante pensar que a meditação ela também é um movimento de resistência. Existem diversos tipos de meditação, diversas práticas diferentes. Uma delas é o Zazen, muito conhecido e disseminado pela monja Coen, que está sempre aí nas mídias, participa da Rádio Mundial, então pode ser que você já tenha ouvido falar sobre ela. E o Zazen, ele é meio assim, uma meditação sem lufa-lufas, né? Uma meditação muito ali centrada e séria. Basicamente você faz ela de olho aberto, sentado, olhando muitas vezes para uma parede, e ali você não tem muito conforto. A ideia é justamente experimentar a sensação de desconforto. Você não pode falar, você não pode se mexer. Mesmo que venha um bicho, pouse em você, a ideia é deixar ele ali, porque é muito comum também as armadilhas da mente. É um exercício que, na verdade, você está fazendo um enfrentamento com a sua mente. Porque a mente que vai te trazer informação de coceira, de sono, de pensamentos que não tem nada a ver quando você vê que está pensando na morte da bezerra, sabe essas coisas assim? Então é mais ou menos esse movimento. E o Zazen traz esse enfrentamento de uma forma mais concisa ali, sem muitas purpurinas em volta. Existem outros métodos que vão por outros caminhos, não são tão assim restritos e acabam trazendo outras informações para que a gente também possa entrar dentro de um movimento contemplativo e de um movimento meditativo. Há quem diga que, na verdade, a meditação é um estado de vida, é um estado, um modo de vida, um modo de existir. Porque a meditação nada mais é do que estar presente no agora, estar consciente. Quando a gente se conecta com a nossa respiração, e a maioria das meditações vão iniciar em movimentos de conexão com a respiração, para que a gente comece a observar o movimento da respiração, comece a interferir nesse movimento, seja respirando mais profundamente, seja segurando a respiração por alguns segundos, fazendo esse fluxo dos 4 ciclos, né? Que inspira, segura, solta e permanece um tempo sem ar. Então, seja fazendo esse movimento para se conectar com o seu corpo, se conectar com o presente, com o agora,
aterrar, né? Sair um pouco desse emaranhamento da mente, se conectar com o corpo, tudo isso vai fazer parte desse processo meditativo. Mas há quem diga que isso é algo que a gente precisa trazer na nossa vida. Você pode estar passando um café e estar meditando, você pode estar varrendo um chão e pode estar meditando, você pode tomar banho de forma meditativa, que seria o quê? De forma consciente, centrado no que você está fazendo. Então se fala muito hoje também da alimentação meditativa, que você não se alimente conversando, que você não se alimente assistindo uma TV, que você não se alimente olhando para o celular, porque todas essas atividades tiram você do foco central, que é o estar se alimentando, estar nutrindo o seu corpo. Então, quando você faz isso de forma consciente, você tem uma outra relação com esse alimento, com a observação do seu próprio corpo e às vezes até com a escolha dos alimentos que você vai ingerir, porque pensando na questão da nutrição, saindo do universo só do prazer da mente na hora de se alimentar e entendendo esse movimento como realmente você está trazendo nutrientes para o seu corpo, de forma consciente pode te fazer escolher outros alimentos na hora de fazer as suas decisões diárias, as suas escolhas diárias de alimentação. Há quem diga que se você fumar um cigarro de forma meditativa, você não chega ao final dele, porque se você for fazendo todo um caminho do que aquilo está trazendo para o seu corpo, de tudo que está interferindo nesse processo e do que você está causando para a sua energia e para o seu físico com essa decisão, com essa escolha, muitas vezes é uma escolha que está baseada no vício e no costume, e aí se você fizer isso de forma meditativa, consciente, você consegue ter um outro resultado, um outro tipo de escolha. Então isso é importante entender que a meditação está englobada em todo esse processo e que eu vou até ler aqui um trechinho que eu achei super interessante que faz uma menção relacionada ao Osho, que diz assim, ó: hoje males como ansiedade, depressão, estresse, pânico acabam surgindo do excesso de informação que a gente experimenta e do pouco tempo que a gente tem para processar essa quantidade de informações. Como o Osho sempre diz, meditar é estar em casa, descansar na nossa verdadeira casa, o nosso corpo e o nosso silêncio. A meditação é uma excelente chave para o processo do despertar da consciência, do autoconhecimento, do autocontrole e regula a nossa harmonização com mente, corpo e emoções. A gente tem falado muito sobre a questão aqui no canal de que nós temos diversos corpos, precisamos olhar para o cuidado de todos esses corpos, o nosso corpo físico, nosso corpo psíquico, nosso corpo emocional, nosso corpo energético, e que o equilíbrio entre esses corpos e em cada um desses corpos promove uma saúde física, um equilíbrio emocional, uma melhor gestão da nossa vida, uma maior consciência sobre as nossas decisões, os nossos caminhos, desenvolve uma melhor intuição dentro dos nossos processos e das nossas escolhas, faz com que a gente acabe se associando com pessoas melhores que vão contribuir para a nossa jornada, que a gente não caia em determinadas armadilhas, sejam da nossa própria mente, seja envolvida por outras pessoas. Então é importante entender que todo esse movimento de harmonização, ele vai ter uma repercussão, vai gerar saúde, vai gerar bem-estar, vai gerar equilíbrio, vai gerar prosperidade na nossa vida e vai fazer com que a gente tenha uma atenção mais concentrada naquilo que vale a pena, nos nossos objetivos reais, naquilo que faz sentido para a nossa alma. Então a meditação, ela vai trazer todo esse benefício conforme você vai praticando, conforme você vai desenvolvendo a sua experiência, encontrando métodos que para você funcionem melhor. Eu sempre indico para quem está começando, hoje nos canais de YouTube a gente tem muitas meditações guiadas. Encontre aquele canal, ou aquela voz, ou aquele tipo de meditação que mais faz sentido para você, que mais deixa você numa sensação de bem-estar. Existem muitas meditações de mudança de frequência, trabalhando com hertz diferentes, com frequências de sons diferentes e específicas para limpeza, para harmonização, seja do seu corpo, seja alinhamento de chakras, seja na sua casa, para mudar o ambiente, a energia da sua casa. Então, e alguns exercícios que são de meditações guiadas mesmo, que vão guiando a tua mente num processo de aprofundamento dentro do inconsciente, de visualizações. Então é muito importante porque a meditação guiada, ela vai dando um exercício para a mente fazer, para ela criar imagens, para ela criar movimentos.
E aí, conforme a gente vai colocando a mente dentro desse processo e vai dando uma atividade para ela e vai trazendo uma visualização específica, isso auxilia que a gente possa acalmar os nossos pensamentos, diminuir o nosso estresse. Então é muito bom, eu sempre indico muito na hora de dormir, para fazer realmente aquela descarga, sabe? Muitas vezes a gente chega do trabalho, toma um banho, come, já vai dormir, já vai deitar ou vai fazer outras atividades que continuam mantendo a gente em aceleração. E na hora de dormir, o nosso corpo está acelerado, o nosso corpo ainda está estressado, a gente começa a pensar um monte de coisa, tem gente que começa a ter insônia, arritmia, mesmo estando cansado, não consegue dormir, porque a gente não faz esse processo de descarregar tudo aquilo que a gente trouxe para dentro de casa. É importante que a gente não traga conteúdos externos para dentro de casa. Então, desde o momento que você entrou em casa, que você resolveu tomar um banho, que você resolveu fazer coisas ali antes de você dormir, é importante você inserir, tomar um chá, fazer um banho energético, de repente um capim-santo, uma camomila, uma erva cidreira. São ervas que são super fáceis de achar e assim como você faz um chá, você prepara um banho ali com aquela erva para você passar no teu corpo na hora que você vai tomar banho, e aí você já vai fazendo esse processo de desligar, de mudar a energia, de repente de colocar uma música, para quem gosta colocar um incenso e fazer mesmo uma conexão com o seu corpo, com o movimento do agora, desligar dos problemas lá fora, desligar do problema que aconteceu com o chefe, que aconteceu no trabalho, do que você tem que decidir no dia seguinte, porque você está dentro de um outro movimento. E às vezes a gente não faz essas trocas de um movimento para outro e fica tudo amarrado, tudo emaranhado. E isso vai causando peso, densidade e vai tirando a gente da nossa reconexão interna mesmo. Então é importante que a gente faça esse movimento, como o Osho diz, de voltar para casa, para o nosso corpo. Que a gente, por mais que tenha uma vida caótica do lado de fora, que a gente reserve no nosso dia esses pequenos momentos. E pode ser um momento ao longo do seu próprio dia, não precisa esperar chegar em casa. Às vezes aquela fugidinha para tomar um café, para ir no banheiro, para dar uma respirada, para falar, sabe? Nossa, corpo, eu estou aqui. Eu estou consciente. Eu vou respirar mais tranquilamente, eu vou coordenar minha respiração para que eu possa me conectar com os meus movimentos internos e não fique só envolvida em processos voltados para esses movimentos caóticos externamente. Então, isso é o processo meditativo, não é nada muito mirabolante, não é para acionar nenhum estado sobrenatural de nada. É um processo muito mais voltado para a sua autoconexão, para o seu autodesenvolvimento e que vai trazer, conforme você vai praticando, vai trazendo uma prática que vai reverberando nos seus corpos, vai trazendo mais harmonia para a sua vida, para as suas emoções, mais reequilíbrio. Importante, em vez da gente ser só uma pessoa reativa, que o que acontece a gente já vai reagindo, que a gente tenha esse movimento de respirar, se distanciar um pouco do que está acontecendo para que a gente possa refletir em cima daquele acontecimento e tomar melhores decisões. Desde que eu passei a ser uma pessoa mais consciente, nesse sentido de não ser tão reativa, porque acontecia, já falava, acontecia, já reagia, alguém falava uma coisa, eu já me prontificava a falar outra, e isso criava muito conflito, que eu trazia para dentro da minha casa, que eu trazia para minha vida, e que isso me causava uma certa angústia, porque eu não queria estar nesse conflito nem com as pessoas, nem com os espaços, nem com os lugares. E aí quando eu aprendi a me distanciar um pouco mais, conversar com outras pessoas, buscar outras visões quando eu mesma não estava conseguindo enxergar, ou buscar ferramentas que me trouxessem uma maior conexão interna, para que eu pudesse decidir sozinha que caminho eu ia seguir dentro da visão que eu estava tendo, recuperando a minha intuição, recuperando as minhas vozes e a minha sabedoria interna, a minha sabedoria ancestral que a gente tem, mas que muitas vezes fica soterrada no meio de tanto caos. Então a gente precisa fazer um processo de reconexão com esse saber, de busca dessa sabedoria interna. Então isso também é um processo de autoconhecimento e a partir daí a gente vai trazendo essas práticas para a nossa vida. Então eu espero ter ajudado sobre a importância de meditar, sobre o que é a meditação, o que é o estado meditativo, o que é esse estado de contemplação e que a gente possa ir inserindo cada vez mais esse processo dentro da nossa vida para ter um benefício emocional, físico, espiritual, energético e tudo de potente e de bom que essa jornada tem para oferecer. Então fica aqui a minha indicação de hoje e a gente volta a conversar no próximo vídeo.